Abre a tua Bíblia em Marcos, por favor. Marcos 16. Marcos 16, nós vamos começar no 1. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Repita comigo: ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Repita comigo: Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também esses 2, eles não deram crédito. Repita comigo: mas também esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus e tomar o seu assento em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós temos aprendido aqui que somos filhos de Deus. Amém? Nós temos aprendido aqui sobre o arrependimento dos pecados. A diferença entre arrependimento de pecado e o remorso. Quando uma pessoa se arrepende dos pecados, é diferente do remorso, porque quando ela se arrepende, ela não peca mais. E o remorso, ela fica triste, mas ela acaba voltando a pecar. Se nós lermos Marcos 16 a partir dos 17, diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados.
Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quando me falaram do Evangelho de Jesus Cristo, no início da caminhada, você começa a buscar, existe esse Deus vivo, existe esse Evangelho de sinais, de prodígios, de maravilhas. E enquanto era ministrado as últimas palavras aqui, eu começava a me recordar de quando Deus passou a me chamar de filho, de quando verdadeiramente o arrependimento veio, e não mais o remorso apenas por coisas erradas praticadas. E aonde você começa a mudar. E verdadeiramente você começa a acreditar naquilo que está sendo ministrado. Quando o Espírito Santo vem sobre você e começa a ministrar, você se apaixona pelo Evangelho. Você quer estar mais próximo desse Deus. Você sai da religiosidade, você não quer mais fazer parte da religiosidade. E você quer participar de alguns sinais, você quer ver. E eu comecei a pesquisar na época, e as pessoas comentavam e davam testemunho sobre crianças curadas, sobre adultos curados, sobre pessoas que foram libertas de demônios. E tantos sinais, e eu comecei a ver, um falava aqui, outro falava ali, um falava aqui, outro falava lá. E eu comecei a falar, Deus, eu quero compreender sobre isso, eu quero aprender sobre isso. Assim como eu sei que você que está aqui essa noite, você também, se você ainda não viu, você tem o desejo de ver isso no teu coração. E é muito bacana, é muito bonito isso. E eu buscava, e até que nós chegamos, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Sinais aos que creem. Eu me recordo, a primeira vez que eu senti desses sinais foi quando eu conseguia falar, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a orar em novas línguas, eu comecei a orar em línguas. E eu me recordo que eu me alegrei, porque eu me lembrava desse versículo e dizia assim, puxa vida, no espiritual eu creio, isso é uma confirmação de que eu acredito nesse Evangelho, eu acredito nessa palavra, mas eu quero mais, eu quero ver mais. E eu digo assim para vocês que, para a honra e glória de Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Mas nós temos visto esses sinais aqui nessa igreja. Esses sinais têm seguido aqueles que ministram, aqueles que pregam, aqueles que evangelizam, aqueles que visitam. Esses sinais têm seguido, queridos. E eu me lembro que dentro desse amor, quando eu verdadeiramente me apaixonei, quando Deus me chamou de filho, quando houve o arrependimento, eu queria que isso também fosse sobre a minha vida. E eu gostaria que você entendesse que isso é sobre a sua vida. Essa promessa é para você, ela é para mim, ela é para os pastores, mas ela é para vocês também, igreja. E é triste quando você vê que a igreja, ela tem perdido essa busca da essência dos sinais. Meu querido, por favor, conte conosco enquanto pastores, conte comigo enquanto pastor. Mas, meu querido, a palavra de Deus diz, esses sinais seguirão os que creem. Esses sinais, eles são para que toda a igreja possa estar manifestando. Não tem problema se a tua fé ainda não é para esse tamanho, mas você, por favor, assim como um dia eu quis isso, busque isso. E esses sinais que são falados aqui, que são colocados nesse versículo, enquanto eu buscava, enquanto eu me vi na condição de filho, enquanto eu me vi me libertando de pecados a qual eu participava, o que eu fazia, esses sinais eles começaram a acompanhar, meus queridos. E eu gostaria que você compreendesse em nome de Jesus. E quanto mais você busca, mais você se apaixona por esse Evangelho. Você quer mais, você quer... Você orou em línguas, glória a Deus, mas aí você quer ver um enfermo ser curado, você ora por um enfermo e ele verdadeiramente é curado. Você ora por uma pessoa, de repente manifesta um demônio, e se isso acontecer com você, meu querido, não tenha medo. Compreenda que se Deus permitiu isso é porque a unção de Deus está sobre a tua vida.
Deus só vai se deixar que se manifeste um demônio quando você estiver presente, porque você tem autoridade em nome de Jesus, você crê para orar com aquela pessoa e mandar esse demônio embora. E até então, eu não conhecia todas essas coisas, meus queridos. Eu gostaria de desafiar a igreja nessa noite, para voltar para a essência, de se apaixonar por Jesus Cristo, de acreditar que esses sinais são, voltar a praticarmos o amor entre os irmãos, voltarmos a falarmos do Evangelho de Jesus Cristo, voltarmos a falar do Jesus ressuscitado. E de repente você pode estar, nosso tempo é curto hoje, eu vou ter que acelerar, mas de repente você pode estar aí sentado e pensando, não é para mim. Pastor, você não sabe o que eu tenho feito, você não sabe onde eu tenho andado, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe o que eu passei, aonde eu andei e o que eu tinha feito, meu querido. Foi ministrado com muita sabedoria aqui. Você é filho de Deus. Foi te ensinado a você se arrepender dos seus pecados aqui. Se você, por um acaso, você não pode estar presente nesses cultos, tem na internet, todo mundo sabe. É só você ir lá que você vai estar aprendendo e revendo essas pregações. E de repente você pode dizer assim, isso não é para mim, pastor. Isso não é para mim. E nós lemos esse texto para que você compreendesse o contexto do momento mais bonito, ou de um dos momentos mais bonitos, não vou me atrever a dizer o mais bonito, onde é narrado da ressurreição de Jesus Cristo. E Deus, eu ia trazer uma palavra apenas sobre isso, quem crer nos sinais que acompanham. E Deus falou comigo, eles creem, mas muitas vezes não se acham capacitados a isso. Não se acham separados ou escolhidos, ou, querido, você é filho, você pode sim. 16:9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual, a Bíblia está dizendo, não sou eu, expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. A quem Jesus apareceu primeiro? Igreja. A quem? A quem tinha expelido o quê? Sabe quantas vezes nós, enquanto pastores, encontramos pessoas que têm medo de uma oração para que seja liberta, uma oração de libertação, para que haja libertação de um demônio? A palavra de Deus diz que ele apareceu primeiro para quem? Para quem tinha expelido 7 demônios na vida dela. Fala a verdade. Se nós estivéssemos lá, eu vi aquela pessoa, eu vi Maria Madalena ser liberta, haviam 7 demônios que acompanhavam ela, e agora essa mulher vem anunciar que Jesus Cristo vive. Eu não sei vocês, mas talvez eu pensasse assim. E eu creio que os discípulos pensaram assim, porque eles não acreditam. Eles não Quando você começou na tua caminhada com Jesus, Maria Madalena caminhou com ele. Quantos demônios Jesus Cristo libertou, ele tirou de você? Não responda, em nome de Jesus. O pastor nunca manifestou um demônio em mim. Não foi tirado o demônio da mentira? O demônio da avareza? O demônio do adultério? O demônio do vício? Meu querido, é para você, é para mim que Jesus Cristo quer se apresentar. É comigo e com você que Ele conta. E diz assim, vai lá e conta que eu vivo. Vai lá e ministra para essas pessoas que eu estou vivo, que o Evangelho é real.
que o céu existe, mas também o inferno existe, os demônios existem. Quando Jesus Cristo, no 7, ele diz assim, ó: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Vá e diz a seus discípulos e a Pedro. Olha a mensagem que tem ali. Por que essa preocupação tão grande com Pedro? Porque Pedro tinha negado ele antes da morte. Olha só a preocupação. Meu querido, quanto tempo antes que nós tirássemos uma quarta-feira para vir aqui louvar a Deus, ouvir a palavra, querer ver esses sinais, porque cremos nesses sinais, porque cremos no Evangelho. Quantas vezes nós negamos a Jesus Cristo, ou não acreditamos, ou debochamos, não sei você, mas eu fiz isso. Meu querido, ele está dizendo assim, ó, vá lá e avisa. Avisa os discípulos, avisa a Larissa, avisa o João, o Éder. Vai lá e avisa. Avisa todo mundo, mas não esquece do sargento. Não esquece da família dele. Avisa todos, mas não esquece da família daquele que está sentado ali. Porque aquele lá, ele me negou um dia, ele não creu em mim. Mas é com ele que eu conto agora, para que os sinais acompanhem. É com você que Jesus Cristo acredita. É com você que Jesus Cristo quer contar, para que esse evangelho não desapareça. Para quem mais que ele apareceu? Depois disso, manifestou de outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Por que eles estavam de caminho para o campo? Jesus Cristo morreu. Eu vou caminhar para outros lados agora. Esse Jesus Cristo, ele morreu. Ele não vive mais. Enquanto ele estava aqui era muito bacana, mas agora eu andei com ele, mas agora eu vou andar por outros caminhos. Eu já estive com Jesus Cristo, mas agora eu gostaria de conhecer outras coisas. Esse Jesus Cristo, ele já esteve aqui no nosso meio, ele já esteve aqui comigo, mas ele morreu. Então agora eu quero ir para longe, eu quero estar distante. Eu não quero mais estar para onde ele falou que ia voltar. Eu não quero mais estar esperando por ele. Eu vou deixar até aqueles que têm esperado por ele. Mas para quem que Jesus Cristo vem primeiro? Para aqueles que estavam longe, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão em outros caminhos, para aqueles que já acreditam na morte dele e não na ressurreição dele. Jesus Cristo, ele conta comigo, sabe por quê? Porque as pessoas não vão acreditar em mim quando eu falar que Jesus Cristo vive. Aquelas pessoas que de repente me conheceram, mas aquele rapaz lá é o rapaz que trabalha ali. Aquele rapaz lá, o Emerson, eu conheço de longa data. Agora vem ele querer falar que Jesus Cristo vive, eu não acredito. Talvez quando você tenta falar de Jesus Cristo na tua casa, na tua família, nos teus amigos, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, nesse daí eu não acredito. Talvez as pessoas olhem para você e digam, nesse daí eu não acredito. Em você eu não acredito. Mas é com você, é para você que Jesus Cristo apareceu. Ele não apareceu para aqueles que estavam sempre ao seu lado, para aqueles que andaram com eles. E mesmo os que andavam com ele não acreditavam que ele tinha aparecido para aqueles. Jesus Cristo acredita em mim, acredita em você, meu querido, acredita nos teus filhos, acredita na tua geração, acredita na tua descendência, acredita nos teus amigos, acredita. Jesus Cristo conta com o teu pai, com a tua mãe, com os seus familiares. Mas nós vamos precisar ter a ousadia daqueles que não eram dignos de crédito, por algum dos motivos aqui citados, mas que ousaram falar do Evangelho de Jesus Cristo.
E quando nós temos dessa ousadia, compreenda isso agora, meu querido, esses sinais seguirão aos que? Estes sinais seguirão aos que? Em meu nome expulsarão demônios. É para você, meu querido. É para os pastores, claro que é, mas é para você também. Curarão enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão curados. Falarão novas línguas. O batismo no Espírito Santo, não sei não. Querido, está aqui. Pegarão em serpentes. Mas como assim, pastor? Pegar em serpentes? Serpentes nada mais é do que a figura de Satanás, meu querido. Quando você vai expulsar. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Ai, que legal, pastor. Então eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Então agora, veneno, eu creio. Não, querido. Mas quantas vezes você já deve ter ouvido, se você não ouviu, você pode pesquisar. E por favor, acredite em mim também. Quantas macumba, quantos trabalhos de morte que são enviados para pessoas. Quantos macumbeiros que têm o trabalho de consagrar coisas, ou consagrar comida, consagrar alimento, e dá para que uma pessoa coma e a partir dali vem uma doença e ela acaba morrendo. Esses sinais seguirão os que creem. Se alguma coisa mortífera comerem, não lhes fará mal algum. Se alguma coisa mortífera comerem, não lhes fará mal algum. É esses sinais. Quando você está em Cristo Jesus, querido, no espiritual, entenda, o inimigo não pode fazer mal para você. E você tem o direito, porque você crê de que esses sinais sigam sobre a tua vida, para que eles te acompanhem. Não importa se você negou a Jesus Cristo, não importa se te convidaram quantas vezes para você vir na igreja e você não quis. É isso aqui que a Bíblia está te oferecendo aqui nessa noite. Não importa se você tem que se libertar de vários demônios na tua vida, ou quem sabe você ainda tenha que se libertar de demônios na tua vida. É com você que Jesus Cristo quer se apresentar. É com você que Jesus Cristo quer falar. Não importa por quão longe de Jesus Cristo você achava que estava. Ele caminhava do teu lado, Ele cuidava de você, porque era com você que Ele contava. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho. É por isso que nós nos reunimos aqui para oração, para louvar, para aprender, para que seja imposto as mãos sobre os enfermos e esses fiquem curados, para que seja colocado as mãos sobre pessoas possessas e essas fiquem libertas. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem no teu coração essa noite, para que você ministre aos seus, como esses personagens desse texto que nós vemos aqui, eles foram e contaram que Jesus Cristo vive. Eu gostaria de desafiar você a fazer isso também. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o desafio que eu deixo para você nessa noite. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que esses sinais seguirão os que creem. Então nessa noite, não importa como você chegou aqui, mas se o demônio estava atacando a tua saúde, se ele estava atacando o teu matrimônio, os teus filhos, as tuas finanças, o teu trabalho, a tua fonte de renda, ele tem que sair. É um sinal, esse é um sinal. Se você está doente, será colocado as mãos sobre os enfermos aqui nessa noite, e estes ficarão curados. É essa a promessa que nós temos. Não importa o que o médico te disse,
Importa o que a palavra de Deus diz. Se você ainda sofre com o vício da bebida, o vício do cigarro, o demônio da bebida, o demônio do cigarro, é esse que vai ter que deixar você essa noite. Eu não ouvi nenhum amém, mas eu sei que tem pessoas aqui que sofrem com isso. Talvez você não diga, eu vou desafiar a igreja nessa noite a tomar posse dessa promessa. E para que não haja nenhum constrangimento, eu vou repetir essa promessa de Deus, da libertação. E se verdadeiramente você quer isso, todos nós vamos estar declarando, eu não preciso disso, mas eu vou dizer amém por toda a igreja. E vocês, eu desafio vocês a dizer esse amém também por todos aqueles que precisam nesse momento. Você que veio aqui e que ainda enfrenta problemas com drogas, com vícios, com cigarro, com bebida, com prostituição e todos os outros demônios que têm atacado a tua vida, que têm atacado a tua família, demônio da mentira, não me interessa, demônio do adultério, todos esses será imposto a mão sobre vocês e todos esses que têm esse problema ficarão curados. Amém? Glória a Deus.